Olá a todos! É com grande prazer que eu inicio a nossa apresentação de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a revisão integrativa da literatura. Então, eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação. Eu me chamo Marília Girão, sou enfermeira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, sou mestre pela Universidade de Fortaleza e, assim como vocês, eu também sou da casa, fiz parte da residência multiprofissional em saúde mental no ano de 2018 a 2020 e eu tenho muito orgulho de carregar essa bandeira. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a revisão integrativa da literatura. Né? O que significa essa revisão integrativa de literatura? Por que ela é tão importante na nossa prática? Né? Seja a prática na nossa escrita científica, como na nossa prática clínica. Por que ela é tão importante? Né? Então, primeiramente, cabe salientar que essa revisão de literatura ela é uma ferramenta muito poderosa no campo da pesquisa científica. E por isso ela é muito importante também para sintetizar o conhecimento existente sobre um determinado tema. Então, durante a nossa sessão, a gente vai explorar alguns desses conceitos chaves, os métodos que ela envolve e também as diversas aplicações práticas dessa abordagem dentro do campo em questão, que é o campo da saúde, certo? Então, vamos também abordar como esse tipo de revisão ela pode ser utilizada para consolidar as melhores evidências, né? Identificar também as lacunas no conhecimento e o mais importante de tudo é ajudar a guiar as decisões práticas nas diversas áreas de saúde. Então, quais são os objetivos dessa aula? Nós vamos primeiramente esclarecer alguns conceitos e também as etapas da revisão integrativa. Então, é importante introduzir os fundamentos e o processo estruturado dessa revisão integrativa da literatura. Vamos falar um pouco também sobre a importância desse tipo de estudo, que vai ajudar, vai contribuir para enfatizar o papel crítico dessa metodologia na pesquisa da saúde. E também vamos falar um pouco sobre as diretrizes práticas, que vai ajudar também a fornecer as recomendações que são acionáveis baseadas nas referências, principalmente referências mais consolidadas, mais respeitáveis. Não podemos falar da revisão integrativa de literatura sem falar sobre a prática baseada em evidências. Então, no que consiste essa prática baseada em evidências, que é a PBE? Então, a PBE, ou UPBE, é uma forma de cuidar em saúde que busca soluções que são mais eficazes. Então, essas soluções, elas são muitas vezes fundamentadas em estudos científicos que são estudos mais confiáveis. Então, a PBE ela vai combinar o conhecimento clínico do profissional de saúde com o quê? Com as melhores evidências disponíveis. E isso vai contribuir para ampliar as possibilidades de tratamento, oferecendo mais segurança a esses pacientes. Então, embora cada vez mais valorizada, cada vez mais falada, a PBE ela não depende apenas da iniciativa individual do enfermeiro. Para ela ser aplicada de uma forma mais efetiva, é necessário que exista um ambiente organizacional que favoreça o quê? A cooperação e o apoio institucional nos serviços de saúde. Então, esse detalhe é muito importante. E o que é a revisão integrativa da literatura? Gente, a revisão integrativa da literatura, ela surgiu como uma alternativa para revisar rigorosamente e também combinar estudos com diversas metodologias. Por exemplo, um delineamento experimental e não experimental. Isso vai contribuir, vai colaborar para integrar os seus resultados. Então, a revisão integrativa da literatura ela tem o potencial, muitas vezes, de promover os estudos de revisão em diversas áreas do conhecimento. Mas isso não vai ser feito de qualquer forma. É preciso que exista um rigor metodológico dessas revisões.
Então, o método da revisão integrativa, ele permite a combinação de dados, tanto da literatura empírica e também da literatura teórica, que podem ser direcionados à definição de conceitos, na identificação de problemas, né, de lacunas nas áreas dos estudos, na revisão de teorias, na análise metodológica dos estudos sobre um determinado tema, né, a ser estudado. E assim, a combinação de pesquisas com diferentes métodos combinados vai ajudar, né, a ampliar as possibilidades da análise da literatura. E quando devemos utilizar a revisão integrativa de literatura? Então, essa revisão ela é utilizada em 3 principais situações. Primeiramente, ela pode ser utilizada na exploração de um fenômeno que é pouco investigado, né, quando há pouco conhecimento sobre um tema específico, então é necessário entender melhor esse fenômeno. O segundo momento vai ser na identificação de lacunas. Então, quando precisamos, por exemplo, descobrir áreas ou questões que ainda não foram bem abordadas ou estudadas, isso vai possibilitar novas pesquisas. E, em terceiro, nós temos a fundamentação de protocolos ou diretrizes. Então, é preciso que possibilitemos, né, a criação de bases sólidas e o embasamento teórico. Isso vai ajudar, né, a estabelecer novos protocolos ou diretrizes em determinada área de estudo. Bom, a revisão integrativa de literatura, ela faz parte, né, dentro de um escopo de estudos. Então, quando falamos de revisão integrativa, primeiramente nós temos que saber que existem 2 tipos de revisão, né, de literatura, que seria a revisão narrativa e a revisão bibliográfica sistemática. Dentro da revisão bibliográfica sistemática, nós temos a meta-análise, a revisão sistemática, a revisão qualitativa e a revisão integrativa, que é a que estamos estudando. Ainda existe muita confusão, né, sobre a diferença entre a revisão integrativa e a revisão sistemática, né? Então, o que é que difere esses 2 tipos de revisão? A revisão integrativa, ela é um tipo de revisão mais flexível e mais detalhada também, certo? Ela vai pegar, por exemplo, estudos de diferentes tipos de pesquisa e vai juntar, né, as várias perspectivas sobre o tema, né? Ou seja, ela vai misturar diferentes pontos de vista e métodos para uma visão mais ampla sobre determinado assunto. Já a revisão sistemática, ela é mais rígida, né? Então, essa característica é muito importante. Por ela ser mais rígida, ela segue critérios que são bem mais específicos para escolher esses estudos. E vai focar também em pesquisas que são, por exemplo, pesquisas experimentais, como, por exemplo, ensaios clínicos. E o objetivo da revisão sistemática é comparar tratamentos ou métodos diferentes e ver qual desses métodos é o mais eficaz, sendo também mais objetiva e direta. Bom, então, a revisão de literatura, ela envolve 3 tipos de fontes, que são as fontes primárias, que fazem parte, né, podemos citar, por exemplo, os dados originais, as fontes secundárias, que são a interpretação desses resultados, e também fontes terciárias, que são resumos de fontes anteriores. Então, essas fases, elas incluem o quê? Revisar a literatura, detectar quais são essas fontes relevantes, consultar essas fontes, né? Extrair também e recompilar as informações e, por fim, também integrar essas ideias para gerar novos insights, né? Novas ideias. Então, o processo ele deve ser seletivo e a internet ela é uma ferramenta muito importante na busca dessas fontes primárias. Essas aqui são as 6 etapas da revisão integrativa de literatura, onde é possível que existam algumas divergências na literatura, né, sobre essas etapas, mas, no geral, nós temos a etapa 1 como a etapa da identificação do tema e a seleção das hipóteses. Na etapa 2, o estabelecimento dos critérios de inclusão e de exclusão.
Na etapa 3, é a definição das informações a serem extraídas. Na 4, nós temos a avaliação dos estudos incluídos. Na etapa 5, ela consiste na interpretação dos resultados. E na etapa 6 vai ser a apresentação, né, desses resultados. Em relação à primeira etapa, né, que é a etapa de identificação do problema, então, a elaboração da revisão integrativa, ela vai começar, obviamente, com a definição de um problema que é um problema relevante, né, para a área da saúde, a área que se deseja pesquisar. Então, a escolha desse tema, ela precisa ser feita de uma forma muito cuidadosa, né, para garantir principalmente a sua relevância prática e científica. E também ela deve, sobretudo, despertar o interesse no revisor, né, o que torna esse processo ainda mais motivador. Então, quando possível, também é importante que o tema ele esteja relacionado à prática clínica, porque isso vai ajudar o quê? Vai facilitar, né, a aplicação dos resultados e a contribuição direta para a aula. Então, a formulação de uma hipótese ou de uma questão de pesquisa, né, tem pessoas que preferem falar dessa forma, ela é muito fundamental, né, para orientação, né, para orientar a busca e também a análise desses estudos. E ainda falando da primeira etapa, né, da identificação do problema, essa definição do problema, ela deve estar alinhada com o raciocínio teórico do pesquisador, então é importante que ela siga aquele padrão, ela não deve divergir daquela ideia inicial. Deve-se incluir também conceitos que já foram estudados anteriormente, né, previamente, e essa identificação do problema, ela deve ser objetiva, né? Deve ser uma identificação bem delimitada, favorecendo uma análise direcionada e completa e também conclusões claras e aplicáveis. Aqui eu trouxe para vocês um recorte, né, do método de um artigo da revista Texto com Texto, onde ela utilizou o acrônimo, né, ou estratégia PICO, que é muito utilizada nas revisões integrativas. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre esse acrônimo, né, nos próximos slides, mas ela trouxe uma questão norteadora, né, que foi realizada com base nesse acrônimo. Então, vamos lá. O P de pico, ele significa problema, né? O problema, no caso do estudo, em questão foi a incontinência fecal. O I, ele é o fenômeno de interesse, né? No caso aqui foram as melhores práticas dos enfermeiros. E no caso ela utilizou o CO, né? O CO junto, que a gente vai ver que existem também diferenças, né? Entre o pico e o pico com o O minúsculo. Então aqui no caso foi o contexto, né? Que ela utilizou, que foi o contexto hospitalar. Então, por fim, ela formulou a pergunta de pesquisa, né, a pergunta norteadora, que foi quais são as melhores práticas, né, de enfermeiros no manejo da incontinência fecal no contexto hospitalar. Esse acrônimo PICO, ele é uma ferramenta usada, né, muito utilizada para formular essas questões de pesquisa, né, e também para orientar a busca por evidências científicas, especialmente, né, dentro da área da saúde. Então, o PEG, ele significa população, né, ou pacientes. Então, o que é que a gente deve iniciar? Identificar, né, inicialmente, o grupo de pessoas que você deseja estudar, né, seja de uma doença específica, idade, gênero, dentre outros. O I, no caso, ele corresponde à intervenção ou exposição. Então, a gente deve identificar o tratamento ou intervenção que a gente deseja estudar, né? Isso pode incluir, por exemplo, medicamentos, determinadas terapias, intervenções, né? Podem ser intervenções cirúrgicas, entre outros. Nós vamos ter também a comparação, que corresponde à letra C, né? Essa comparação, ela corresponde a um grupo, né? Ou seja, uma intervenção que a gente chama também de grupo controle, e isso vai ajudar, né, a avaliar o efeito da intervenção em questão. Nós vamos ter também o desfecho, né? Esse desfecho ele pode ser caracterizado pela letra O, onde aqui a gente precisa identificar o que se deve, né, medir ou o que se deve avaliar, né? Seja a melhora na saúde, seja a diminuição de sintomas, de reações adversas, entre outros.
E também, né, a gente deve formular a pergunta com base nessas informações levantadas, né, e formular, então, a pergunta de pesquisa. Então, nós temos como acrônimo, né, o PICO, onde o P, resumindo, é população ou pacientes, o I é intervenção ou exposição, o C é a comparação e o O é o desfecho. E aqui, nessa última coluna, eu trouxe um exemplo, outro exemplo para vocês, para que vocês possam ter essa diferenciação do que corresponde a cada letra. Então, existem várias adaptações, né, desse acrônimo PICO. Vocês podem se deparar com a situação em que o acrônimo PICO ele não se ajusta, por exemplo, ao seu interesse de pesquisa. E, felizmente, né, existem adaptações desse acrônimo a outras perguntas de pesquisa que podem ser de interesse daqueles interessados em revisar a literatura sobre um tema. Então, nessa figura que eu trouxe para vocês, né, ela apresenta esses acrônimos, que é o PICO com o O minúsculo, o PICOT, o PCC e o POT, né, POT, que é para as pesquisas qualitativas, ensaios clínicos, revisões de escopo e também estudos de frequência, respectivamente. Na etapa 2, nós temos a busca na literatura. Essa busca na literatura, a gente vai precisar estabelecer o quê? Primeiramente, estabelecer os critérios de elegibilidade, que a gente chama de critérios de inclusão, né? Então, é importante primeiro a gente saber separar alguns termos, né, em questão. O termo critério de elegibilidade, ele tem sido mais utilizado, né, em substituição aos critérios de inclusão, né, ou critérios de exclusão, especialmente nas áreas da pesquisa clínica. Por quê? Né, o termo elegibilidade, ele dá aquela ideia, né, de que os estudos ou que os participantes, eles são elegíveis, né, para serem incluídos naquela pesquisa, com base em condições específicas, né? Em vez de ser uma abordagem, por exemplo, puramente negativa, como, por exemplo, o termo exclusão, né? Critério de exclusão, isso dá uma ideia mais negativa. Então, ele é um termo, né? O termo critério de elegibilidade, ele é mais inclusivo, ele abrange tanto os fatores, né, que permitem a inclusão de estudos ou participantes, né, quanto também aqueles que indicam que eles não são adequados para a pesquisa. E isso permite o quê? Isso favorece, né, isso dá uma visão mais equilibrada do processo de seleção e reflete também melhor essas diretrizes éticas e metodológicas nas pesquisas, principalmente nas pesquisas atuais. Então, eu trouxe aqui também alguns recortes do mesmo artigo que eu citei no slide anterior, né, o artigo da revista Texto com Texto, onde ela trouxe alguns dos critérios de inclusão, né, no caso ela utilizou o termo inclusão, onde foram estabelecidos artigos primários em qualquer idioma, em que sejam inseridos pacientes com incontinência fecal no contexto hospitalar, são critérios de exclusão, artigos de revisão, cartas ao editor, artigos duplicados, teses, dissertações. Então, observem, né, como é feito, como é esse modelo, né, de busca que a autora utilizou. Ressalta-se que, em decorrência das características do método de revisão, que visa a sintetizar as melhores evidências sobre o problema, assim como dos resultados limitados da busca, não foi delimitado recorte temporal. Então, aqui não teve essa delimitação do tempo, né? Geralmente a gente utiliza o quê? Estudos nos últimos 5, dos últimos 10 anos. Nesse caso aqui não foi estabelecido, né, esse recorte de tempo. Né? Isso favorece o quê? Estudos mais abrangentes. Já na seleção de bases de dados, ela utilizou algumas bases de dados, né? Que no caso são as mais conhecidas que nós temos na área da saúde, que foi a Medline, né? A PubMed, a Web of Science, e também utilizou o banco de dados da pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde, que é a BVS, que incluiu as bases de dados de literatura latino-americana do Caribe, né, em ciências da saúde, que é o LILACS, e também BDENF e o Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências de la Saúde, que é o IBEC. As bases de dados, elas são ferramentas essenciais, né, para a revisão de literatura. Por quê?
porque elas permitem acessar uma ampla gama desses artigos científicos. Então, a gente tem um arsenal, né, de estudos, e estudos que são muito importantes e também estudos que são muito confiáveis. Então, isso vai incluir o quê? Né? Isso vai incluir tanto artigos científicos, como dissertações, teses, né? E outros documentos que também são relevantes para a pesquisa. E cada base de dados ela vai possuir características específicas que tornam mais ou menos adequada para determinados tipos de estudo. Por isso que vocês vão ver que existem preferências para determinadas bases de dados, enquanto outras não. Então, isso varia muito de acordo com o estudo que você deseja realizar. Para a gente definir, né, todas essas questões que a gente falou anteriormente, é necessário que a gente saiba também utilizar, né, os operadores booleanos. Então, os operadores booleanos, eles são ferramentas que são utilizadas, né, para refinar, para expandir, né, essas buscas nas bases de dados, certo? E isso vai ajudar o quê? Isso vai ajudar na combinação ou, no caso, né, pode ser também utilizado a exclusão dessas palavras-chave. Né? Isso vai ajudar o quê? Isso vai melhorar esses resultados de pesquisa, certo? Então, esses operadores booleanos, eles são baseados, né, numa lógica que usa 3 operadores principais. O AND, né, que ele significa e, que ele tem como objetivo exigir que ambos os termos ou conceitos eles estejam presentes nos resultados de pesquisa, certo? Então, por exemplo, se você pesquisar, por exemplo, enfermagem e saúde mental, essa busca ela vai trazer o quê? Resultados que contenham ambos os termos, enfermagem e saúde mental. Já o termo or, ele significa ou. Então, ele tem como objetivo o quê? Resultados, né, que contenham pelo menos um dos termos ou dos conceitos especificados. Então, se você, por exemplo, pesquisar, vamos supor que você pesquise a palavra-chave enfermagem ou saúde mental. Então, essa busca ela vai trazer resultados que contenham qualquer um dos dois termos, enfermagem ou saúde mental. Já o not, ele significa não. Né? Então, ele vai o quê? Ele vai excluir esses resultados que contêm um termo após o operador not. Então, vamos dar um exemplo claro aqui do not. Por exemplo, se você for pesquisar enfermagem, not, pediatria. Então, essa busca ela vai excluir esses resultados, por exemplo, que contém uma palavra pediatria. Isso vai retornar, né? Isso vai selecionar apenas aqueles que estão relacionados, por exemplo, à enfermagem, mas sem direcionar o termo pediatria, certo? Além desses termos, né, do and, do or e do not, nós podemos utilizar também os parênteses. Né? Esses parênteses eles podem ser utilizados, né, para agrupar esses termos e também para controlar a ordem de aplicação desses operadores. As aspas, que elas têm também o objetivo de buscar uma frase exata, né, ou seja, todos os termos em uma sequência específica. É preciso fazer, então, essa delimitação dos descritores controlados e palavras-chave em cada base de dados. E como que é feito, né? Primeiramente, a gente deve saber a diferença de um descritor para a palavra-chave. Né? O que são palavras-chave? As palavras-chave, elas geralmente são termos escolhidos por um autor para resumir temas principais de um determinado trabalho. Né? Ou seja, são aqueles temas que vão servir para referência, né, a pesquisas que são utilizados, por exemplo, na realização de uma pesquisa, nos buscadores, como o Google, por exemplo. Isso vai ajudar no sucesso das buscas de um trabalho em uma determinada base de dados. Geralmente, o que difere dos descritores é que as palavras-chave elas são mais aleatórias e elas são retiradas de um texto de uma linguagem livre, né? E, embora preferencialmente, elas devem ser escolhidas através de um vocabulário que é controlado, ou seja, a partir de termos comuns à área de pesquisa que o trabalho se encontra. Já os descritores, eles são aqueles utilizados, né, eles são termos mais padronizados, digamos assim. Eles são escolhidos por especialistas, eles são organizados de uma forma hierárquica, né, de acordo com a terminologia de cada área. Isso vai facilitar, né, a localização dos dados em bases específicas.
Então, quando utilizamos esses descritores, né, esses vocabulários controlados, idealmente nós devemos utilizar o DEX, né, que é o site que utilizamos na língua portuguesa, e o MESH, que é o Medical Subject Readiness, que é utilizado em inglês. Nessa etapa é muito importante a gente falar um pouco sobre a revisão por pares. Então, o que é essa revisão por pares? Né? Ela consiste num processo no qual um artigo científico ou um estudo ele é avaliado por especialistas nas áreas antes de ser publicado. Então, o objetivo principal é garantir a qualidade científica, né? A robustez metodológica desse estudo e também, né, a confiabilidade desses resultados. O processo de revisão por pares geralmente ele envolve o quê? 2 revisores. E a inclusão de um terceiro revisor ela pode ser necessária para garantir uma avaliação mais equilibrada e também mais imparcial. Isso vai ajudar o quê? Isso vai ajudar a resolver discordâncias, né, especialmente em estudos mais complexos ou estudos que são controversos. Bom, em relação à validade interna da revisão, é importante que a gente saiba que é um processo muito importante, né, dentro da revisão integrativa de literatura, porque refere-se à qualidade e à rigorosidade desses estudos, né, desses estudos que foram selecionados. A validade interna, ela garante que os estudos incluídos na revisão eles estejam bem construídos, né, bem desenhados e com metodologias apropriadas, né, e que os resultados obtidos eles sejam precisos e válidos para o contexto do estudo. Já o processo de confiabilidade e generalização das conclusões consiste na seleção cuidadosa dos estudos e também assegura que essas conclusões elas sejam confiáveis e que possam ser generalizadas para populações ou contextos mais amplos, né, mais complexos. Isso significa, por exemplo, que com uma seleção mais adequada, essas conclusões tiradas da revisão, elas podem ser aplicadas a outros cenários, né, a outras populações, tornando essas descobertas mais robustas e também mais aplicáveis. A terceira etapa, ela consiste na categorização dos estudos. Então, ela é a definição, né, dessas informações a serem extraídas dos estudos selecionados, utilizando um instrumento, né? Então, consiste na utilização de um instrumento para reunir e sintetizar as informações-chave. Né? Então, o nível de evidência dos estudos ele deve ser avaliado nessa etapa, a fim de determinar a confiança no uso dos seus resultados e também fortalecer as conclusões que irão, né, que vão gerar o estado do conhecimento atual, né, do tema investigado. Essa etapa aqui, ela é uma etapa que é análoga à etapa de coleta de dados de uma pesquisa convencional, né? Então, é aquela fase que a gente vai precisar utilizar o instrumento de coleta de dados, por exemplo, né? Então, aqui, o revisor, ele tem como objetivo organizar, né, sumarizar, né, essas informações de uma maneira mais concisa. Né? Então, esse revisor ele precisa formar o quê? Um banco de dados que deve ser de fácil acesso e de fácil manejo. Essas informações, geralmente, elas devem abranger uma amostra do estudo, né, que consiste nos sujeitos, os objetivos, a metodologia empregada, os resultados e também as principais conclusões de cada estudo. Então, essas informações geralmente coletadas, elas podem ser, né, em relação ao autor e o ano da publicação, a população amostra do estudo, os objetivos do estudo, a metodologia utilizada, os resultados principais e as conclusões relevantes. Isso facilita muito também, né, o processo de organização desses dados. E aqui eu trouxe para vocês os níveis de evidência científica, né, que eles indicam o grau de confiabilidade de um estudo para responder a uma pergunta de pesquisa.
Então, eles servem para classificar a força da evidência disponível sobre um determinado tema. Isso vai o quê? Isso vai ajudar profissionais, pesquisadores a tomarem decisões que são decisões seguras e principalmente decisões que são baseadas em evidências. Então, sempre é importante utilizar, né, esses níveis de evidência, porque isso traz uma confiabilidade maior, né, naquele estudo. Então, ele é importante para determinar a confiabilidade dos resultados, a força das conclusões e a qualidade do estado atual do conhecimento sobre o tema. Nesse quadro, né, ele mostra a categorização dos estudos de acordo com os critérios pré-estabelecidos, né? Também foi um recorte daquele primeiro artigo que eu falei para vocês inicialmente, da revista Texto e Contexto. Então, vocês podem ver que nessa última coluna ele traz aqui os níveis de evidência, certo? Já na etapa 4, nós temos a análise crítica dos estudos incluídos. Então, nessa análise crítica, né, é essencial para garantir, né, a qualidade e também a robustez da revisão. Nessa fase, ela é realizada uma análise detalhada desses estudos selecionados. Isso aqui vai utilizar o quê? Ferramentas, né, que são ferramentas analíticas apropriadas para examinar os dados de uma forma mais criteriosa, né? Então, a análise crítica ela vai envolver tanto a avaliação individual de cada estudo, de cada artigo, quanto também vai realizar uma comparação entre os estudos. Então, isso vai ajudar a identificar o quê? Pontos fortes, né, limitações e também possíveis inconsistências desses resultados. Então, caso esses resultados eles apresentem divergências ou sejam resultados conflitantes, é importante buscar explicações, né, para essas discrepâncias, né? Isso a gente deve considerar diversos aspectos, né, um escopo de aspectos, como, por exemplo, a metodologia, qual foi o contexto, né, quais foram as amostras utilizadas, por exemplo, certo? E, além disso, a aplicação dessas análises, elas influenciam as variáveis que são investigadas. Isso contribui para a compreensão desses resultados, né? Então, a escolha ou a exclusão de estudos, ela deve ser feita com base no delineamento metodológico de cada pesquisa, garantindo que apenas os estudos com rigor científico eles sejam mantidos na revisão. Por isso que é muito importante, né, o uso dessas ferramentas analíticas apropriadas. Então, nessa etapa, ela é fundamental para que a revisão ela tenha um embasamento mais sólido, como eu falei, né, e as suas conclusões sejam conclusões mais confiáveis. Então, para essa análise, nós podemos utilizar alguns instrumentos de avaliação de qualidade para garantir que os estudos revisados eles sejam confiáveis. Esses instrumentos mais comuns podemos citar o Strobe e o Consort, que são muito utilizados, né, nessa fase. E como abordar a análise de dados? Então, para abordar essa análise de dados, ela deve ter uma abordagem o quê? Uma abordagem adequada. Deve garantir que a análise ela seja relevante e eficaz para os objetivos específicos, né? Deve manter a objetividade e a credibilidade dos resultados. Isso aqui garante que uma avaliação mais imparcial e a investigação cuidadosa, né? Onde vai ajudar a compreender essas variações para obter insights detalhados. Então, essas perguntas, gente, que eu trouxe para vocês, elas ajudam a guiar, né, a avaliação crítica dos estudos, verificando a clareza, a questão de pesquisa, a adequação da metodologia, a validade dos resultados e também as implicações, né, para futuras pesquisas. Então, quais são as perguntas orientadoras que a gente deve utilizar numa avaliação crítica de um estudo? Né? Qual é a questão de pesquisa? Qual é a base dessa questão? Por que essa questão é importante? Né? Os sujeitos eles foram corretamente selecionados? A metodologia está adequada? Como eram as questões das pesquisas anteriores? O que a pesquisa responde?
A resposta está correta? Quais pesquisas futuras são necessárias? Então, é sempre importante estar realizando, né, essas perguntas na etapa 4, que consiste na análise crítica dos estudos. Na etapa 5, nós temos a interpretação dos resultados. Essa fase ela é equivalente à fase de discussão dos resultados, né, numa pesquisa tradicional. Então, o revisor ele vai realizar algumas atividades, como, por exemplo, a comparação com o conhecimento teórico, né, que já existe, a síntese das principais conclusões e também a identificação das implicações práticas da revisão. Então, essa etapa ela se baseia, né, nos resultados da avaliação crítica dos estudos incluídos. Isso permite que o revisor ele faça uma análise mais detalhada, mais aprofundada, e também que ele ofereça uma visão crítica sobre as conclusões e as suas possíveis aplicações na prática. Bom, aqui eu trouxe para vocês o protocolo PRISMA, que ele consiste em um conjunto de diretrizes, né, que visam melhorar a qualidade das revisões sistemáticas, né, das meta-análises, e ele foi um instrumento que foi desenvolvido para ajudar os pesquisadores a reportar, né, de uma forma mais clara, mais transparente sobre os resultados, né, das revisões sistemáticas, meta-análises, de uma maneira que possa também garantir a consistência e a reprodutibilidade dessas pesquisas. Então, o principal objetivo desse instrumento, do Prisma, é fornecer um guia, né, fornecer um checklist para a elaboração de artigos que reportem, né, a revisões sistemáticas e meta-análises, mas também é muito utilizado nas revisões integrativas da literatura. Então, ele vai aumentar a transparência, né? Ele vai permitir que os leitores eles compreendam todo aquele processo, né, de revisão, quais foram os critérios de inclusão e de exclusão, né, e também a qualidade desses estudos que foram analisados. Então, aqui também eu trouxe para vocês um reporte, né, do mesmo artigo, onde ele utilizou o fluxograma Prisma. A versão mais atual do fluxograma Prisma é o Prisma 2020, né? Que foi atualizada para refletir esses avanços, tanto avanços metodológicos como também avanços tecnológicos, né, nessas revisões, principalmente revisões sistemáticas. Então, esse fluxograma ele vai ilustrar o fluxo dessas informações nas diferentes fases de uma revisão sistemática. E isso vai detalhar o quê? O número de registros que foram identificados, e estudos que foram incluídos, que foram excluídos, né? Da mesma forma como o motivo dessas exclusões. Então, existem diversos modelos, né, que estão disponíveis no site do Prisma, que vai depender do quê? Do tipo de revisão, se é uma revisão nova, se é uma revisão atualizada, né, e também das fontes que foram utilizadas para identificar esses estudos. Então, vocês conseguem ter um acesso super fácil, super tranquilo no site oficial do Prisma. A sexta e última etapa, nós temos a apresentação da revisão e a síntese de conhecimento. Essa etapa ela envolve a elaboração e a apresentação do estudo final. Destaca os resultados, né, as implicações da pesquisa. As atividades dessa fase elas foram organizadas, né, em 4 áreas principais que eu trouxe para vocês. A primeira área seria a elaboração do documento, que descreve as etapas, né, e os resultados da análise da pesquisa. Temos também a importância do trabalho, onde ele destaca o impacto do trabalho na síntese do conhecimento, a divulgação dos resultados, onde enfatiza os desafios e a necessidade de compartilhar as descobertas, e os avanços tecnológicos, que aqui ele enfatiza, né, no caso, os avanços na comunicação para a divulgação. Na construção do documento final, deve constar a descrição detalhada de todas as etapas metodológicas e os resultados principais obtidos na análise dos estudos incluídos. Em relação à importância, né, na divulgação científica, esse tipo de estudo ele valoriza o conhecimento acumulado sobre o tema, né, e isso vai ajudar o quê? A destacar esses avanços e descobertas que foram feitas na área.
Ele ajuda também a contribuir, né, para a prática baseada em evidências, como foi falado inicialmente. Isso vai ajudar também a fornecer informações que são informações muito valiosas, né, que podem influenciar tanto políticas como tratamentos e também as práticas profissionais, né, como um todo. E alguns desafios na divulgação, nós podemos citar as exigências formais, né, dos periódicos científicos, que muitas vezes a publicação em revistas científicas, elas exigem muito, né? Existem que o trabalho ele siga passos muito rigorosos, padrões muito rigorosos, editoriais, né, metodológicos, a necessidade de tradução para outros idiomas. Isso o que a gente pode destacar, né? Que para alcançar um público muito mais amplo, muito mais diversificado, é necessário a gente traduzir esses resultados de pesquisa para outros idiomas. E também os custos, que não podemos deixar de mencionar, né? Os custos financeiros, que tanto a publicação como a tradução eles podem envolver custos, né? O que pode ser também um obstáculo, né? Uma limitação, especialmente para os pesquisadores, né? Que têm um financiamento mais limitado. E hoje em dia a inteligência artificial ela tem dado uma baita força, né, para quem está focando nessa revisão de literatura. E essas ferramentas elas são muito interessantes, né, porque elas vão ajudar tanto na busca dos artigos até a organização, a leitura, o resumo, né, a análise crítica dos estudos que foram encontrados. E com a inteligência artificial a gente consegue ganhar muito mais tempo, né? E também reduzir alguns erros manuais, além de deixar o processo mais leve, diferente, né, do método tradicional que a gente já está mais acostumado. Principalmente naquelas etapas que são mais repetitivas, né, que são etapas mais cansativas. Então, algumas plataformas, por exemplo, elas aprendem com as escolhas do pesquisador. Então, elas passam a sugerir artigos que são mais relevantes, né? Outras plataformas ajudam, né, a resumir textos que são longos, a identificar descritores, ou até mesmo verificar se aquele artigo ele foi citado de uma forma positiva ou negativa. Então, elas não fazem o trabalho sozinhas, né? Isso é muito importante a gente destacar. A IA, ela não faz o trabalho sozinha, ela vai funcionar como um assistente, né? Ou seja, como um apoio inteligente, para tornar a revisão mais eficiente, né? Para tornar a revisão mais rápida e também com menos chance de deixar passar algo importante. E o uso das ferramentas de IA na revisão de literatura, ele é um tema muito mais específico, né? Isso aqui não é o foco da nossa apresentação de hoje, certo? Ele não vai ser um tema aprofundado nessa aula, mas é algo que vale a pena a gente conhecer, né? Vale a pena a gente ter o máximo de informações possíveis sobre essas inteligências artificiais que elas estão aqui para somar, né? Especialmente para quem pretende realizar essas revisões mais avançadas. Aqui eu trouxe algumas referências, né? E eu gostaria de agradecer a todos por terem assistido a minha aula. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com vocês, né? Eu espero sinceramente ter contribuído para o enriquecimento, né, do conhecimento de cada um. E se vocês tiverem dúvidas ou se vocês quiserem discutir mais sobre o tema, eu estou à disposição. Podem entrar em contato pelo e-mail que está, né, no slide. E é isso. Muito obrigada a todos e até a próxima.